O segundo depois de Nabucodonosor na Babilônia. Então Deus e a política tem tudo a ver. E hoje, o grande defeito do crente é que o crente ora muito e conhece pouco. Nós não temos... você sabia, só para que você entenda o que eu estou falando. Nós conhecemos muito de Bíblia e de oração, mas nós não conhecemos o que está nos envolvendo hoje politicamente. Você sabe que se uma pessoa hoje no estado de New Jersey for pego dirigindo com a carteira de fora do estado, o seu nome vai ser reportado diretamente para a imigração. Você vai ser rastreado por todos os órgãos do governo que se relacionam com a imigração através do Twitter e do Facebook. Você vai ser rastreado onde você estiver. Quando você acionar o seu laptop, quando você acionar o seu iPod, o seu iPhone, tumba, você vai ser rastreado. Você sabia disso? Quantos sabiam dessa notícia? Sabia? 90% da igreja não sabia, porque 90% da igreja não se interessa por o que está acontecendo à nossa volta. E nós precisamos nos interessar sim, porque disso depende muitas coisas, inclusive a nossa fé. E eu quero falar com você, a partir de agora, sobre esse assunto, que é muito, muito, muito importante para a igreja. A igreja precisa estar atenta a este momento. O nosso texto básico então foi Apocalipse capítulo 1, e eu quero falar sobre essas declarações que nós fazemos, escatologia. Muita gente não entende o que é escatologia. A palavra grega, escatologia, ela é formada por duas palavras, eschatos e logos. Essas duas palavras, uma quer dizer últimas, no caso de eschatos, logos quer dizer palavras ou coisas. Então escatologia é o estudo das últimas coisas. Tudo que envolve os últimos acontecimentos na terra foi revelado à humanidade. Deus é tão bom que Deus mostrou. Nós temos profeta Zacarias, profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Nós temos o salmista falando sobre escatologia no Antigo Testamento. E nós temos Jesus o tempo todo falando da sua vinda. E temos o Apocalipse. Agora o Apocalipse já é outra definição grega, que quer dizer revelação. Ou seja, Apocalipse, literalmente, a palavra apocalipsis, essa palavra grega significa revelação, e traz o entendimento de tirar o véu. Ou seja, está relacionada com o casamento antigo. O casamento antigo não era como o casamento de hoje. Não é que o noivo já conhece a sua noiva, já namorou, já noivou, e conhece já ela, e infelizmente em alguns casos conhece até demais. Mas naquele tempo não era assim. Como é que funcionava a coisa? O casamento era, a noiva chegava de rosto coberto. O noivo nem sabia quem era a noiva, porque já havia sido prometida a ela. Esse é o contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, o pai prometia a filha a alguém, ou ao pai de alguém. Então, esse casamento era realizado, mas essa noiva chegava de véu, com o rosto completamente tampado. E aí nós temos, nesta palavra, Apocalipse, nós temos esse tirar do véu. O que é o tirar do véu? É descortinar o que ainda é oculto para nós. Tem muita gente aqui que tem medo de ler o Apocalipse. Sim ou não? Tem gente que até tem reserva, eu não vou ler o Apocalipse. Eu não entendo nada. E nós vamos começar a te dar caminhos para que você entenda o Apocalipse. A partir desta noite, você vai começar a entender como ler o Apocalipse, e você vai ver que o Apocalipse é um tesouro que a igreja tem nas mãos e não sabe usar. Temos um tesouro nas mãos e às vezes não sabemos usar. Então aí você já tem as definições. Então, Apocalipse significa o quê? Tirar o véu. Significa? Tirar o véu. Tirar o véu. A palavra traduzida é revelação, mas o significado é tirar o véu, descortinar.
Agora eu quero dar para vocês, porque o nosso tempo também não é tanto, a estrutura. Se você quiser escrever, você pode escrever, gente. Porque eu posso até te fornecer isso aqui depois, quando você me perguntar. Mas se você escreve agora, você já vai começando a colocar isso em prática. O que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz para facilitar o entendimento para você, dentro dessa estrutura de estudo e separação do livro, é que o Apocalipse é uma grande cena. Só para que você entenda, quer ver, Fábio? Corre aqui na frente. Vem aqui, Fábio. Vem, Fábio. Vem aqui, Ramiro. Ramiro está conosco hoje, ele estuda com a gente no ITQ e está conosco e já vai trabalhar. Então o negócio é o seguinte. Moisés, conversa, fica aqui nesse canto ali, conversando com o Fábio. Conversa com ele. Eles estão conversando, preste bem atenção, porque eu estou exemplificando de uma forma bem simples o que é o Apocalipse, e por isso que eu dei aquelas 2 colunas de textos bíblicos ali, para que você entenda. João está tendo uma visão, não querendo ter a pretensão que eu sou João, mas eu vou me fazer de João agora, porque ele é muito mais besta do que eu. Mas João está tendo uma revelação e está olhando esse assunto. Ele está vendo, ele está tendo essa visão. Essa visão aqui é a visão do Apocalipse. É a visão maior dentro do livro do Apocalipse. Ele está tendo essa visão. De repente, balança a mão assim. De repente ele vira o rosto. E ele começa a prestar atenção no que o Ramiro está fazendo. E tudo que o Ramiro faz a partir desse momento é a atenção de João. João começa a ver Ramiro. E esquece essa visão. Quando o Ramiro para de balançar os braços, porque ele parou antes de eu falar para ele parar, ele está tendo uma visão, ele me chamou a atenção. É isso que acontece dentro do livro do Apocalipse, por isso que tem uma confusão, as pessoas não entendem, por causa disso. Então está tendo esse movimento, e ele presta atenção, mas tem um momento que o Ramiro para o braço, parou. E aí, o diálogo aqui continua, e ele volta para esta visão maior. É isso que acontece no Apocalipse. Deu para entender mais ou menos, gente? Sim ou não? Yes. Deu? Então obrigado, irmãos. Pode sentar. Então o que vai simbolizar o Fábio e o Moisés? Eles vão simbolizar a sequência. Aqui existe uma sequência lógica. Você vê que tem um espaço de um texto para o outro. Do capítulo 8, do capítulo 9, versículo 21, vai dar um salto para o capítulo 15. E tudo que acontece aqui não é a visão principal. É o Ramiro balançando o braço. Então, aqui vou trazer a sequência, e aqui eu vou trazer essa cena extra que acontece dentro do Apocalipse, que tem tudo a ver com o mesmo texto. Porém, é uma visão complementar. Essa visão complementar eu vou chamar de parênteses. E alguns teólogos chamam esses parênteses exatamente disso, passagens parentéticas. Por que são passagens parentéticas? Porque são parênteses dentro da visão completa do Apocalipse. E aí, dentro dessa visão, você vê aí que existe uma estrutura. Então, quando você separar o Apocalipse para ler, você vai ler primeiro a sequência. Capítulo 1, capítulo 6, capítulo 8, 9, depois capítulo 15, 16, 18, 19, até o capítulo 22. Essa sequência, ela tem que ser lida primeiro, para que você entenda toda a cena do Apocalipse, tudo que está acontecendo ali. Em contrapartida, você tem essa outra parte, que são os parênteses. E esses parênteses, né, você vai ler após você ler a sequência. Se você ler esses textos em sequência, você vai começar a entender o Apocalipse. Você quer ver só um exemplo? Vamos ler um texto aqui para que você entenda. Vamos lá. Abre aí então o texto do Apocalipse no capítulo... vamos pegar no mesmo capítulo. Capítulo 16. Dá uma olhada para você ver. O capítulo 16. Eu preciso que você acompanhe comigo. Abra a sua Bíblia. Tá bom? Para que você não fale assim, o pastor Aguinaldo falou uns negócios lá que eu não concordo. Porque daqui a pouco eu vou falar uns negócios bem fortes aqui. Mas eu quero que você venha comigo e entenda, no momento que nós chegarmos lá, para que seja absolutamente compreensível. Capítulo 16 de Apocalipse,